Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é uma aula de geografia. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 263. Imigrações importantes para o Brasil. O Brasil é um país formado por diversos povos. Muitos deles já viviam aqui, como os indígenas. Já os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI e depois trouxeram inúmeros africanos escravizados para trabalharem no país. Esses povos são chamados de formadores, porque deram origem às novas gerações de pessoas já nascidas no Brasil. Então, os indígenas, os portugueses e africanos que deram origem a nova geração de brasileiros, aos primeiros brasileiros, certo? Continuando. Quando diversos grupos se deslocam de um país para o outro, há um movimento migratório. São chamados de imigrantes pessoas estrangeiras que chegam ao país de destino. É importante lembrar que no caso dos negros africanos, eles foram forçados a vir para o Brasil, por isso não foi uma migração voluntária. Ou seja, os africanos, eles não vieram de vontade própria, pois eles vieram obrigados, porque foram capturados e assim trazidos à força para o Brasil. Ao longo dos séculos, o Brasil recebeu inúmeros imigrantes de diversos países, mas nos séculos XVIII e XIX, o movimento de imigração para o Brasil se tornou mais intenso. Vieram alemães, japoneses, italianos e franceses. Então, pessoal, imigrantes são um exemplo. Um italiano que ele o país de origem dele é a Itália. Então, ele sai da Itália e vem morar aqui no Brasil. Então, essa migração que um italiano faz, no caso aqui para o nosso Brasil, é chamado de imigração, ou seja, imigrantes italianos, japoneses, alemães, entre outros. Então, vemos aqui abaixo a foto de um bosque, do Bosque Alemão, em Curitiba, no Paraná, em 2018. Era a chácara de uma família alemã e se tornou uma homenagem à influência desse povo na região. E na figura abaixo, na fotografia abaixo, o bairro da Liberdade, na capital do estado de São Paulo, apresenta símbolos japoneses. Essa foto é de 2016. Então, vocês podem ver que tanto na foto, na primeira foto, quanto na segunda, temos aí influência desse povo, tanto do povo alemão, como na primeira foto, como a influência do povo japonês, como na segunda foto aí, no bairro da Liberdade. Você já estudou um pouco a presença dos imigrantes japoneses e alemães no Brasil. Agora você irá conhecer um pouco mais sobre os franceses e os italianos. Página 264. Italianos em São Paulo. Entre 1870 e 1960, vieram muitos italianos para o Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Parte deles veio para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado. Outra parte veio para trabalhar nas primeiras fábricas da cidade de São Paulo e colaboraram muito para a formação de bairros próximos à região central da cidade, como Bexiga, Moca e Brás. Então, ainda hoje, nesses bairros, há muitos descendentes de italianos. São bairros que receberam grande influência desse povo e ainda recebe até hoje. Então, vemos aí nas duas fotos abaixo. Na primeira, uma família de imigrantes italianos no núcleo colonial Jorge Tibiriçá, em Promissão, São Paulo, em 1911. Então, esse pessoal aqui, eles vieram para trabalhar nas lavouras de café. E a segunda foto,
vendedor de frutas italiano no bairro da Moca, na capital do estado de São Paulo, em 1920. Já essa foto aqui retrata aqueles imigrantes que foram tentar a vida em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, né? Muitos italianos foram para trabalhar nas lavouras de café e pelo fato da vida ser muito difícil nas fazendas, alguns também foram para a cidade de São Paulo para trabalhar em fábricas ou em pequenos comércios, porque trabalhando nas fábricas e nos comércios, a vida era um pouco mais fácil do que a vida nas fazendas, nas lavouras de café, como nós vimos no primeiro bimestre. Os italianos passaram, assim, a compor parte da população brasileira, principalmente de São Paulo. Eles foram os responsáveis pelo alto consumo de pratos típicos italianos por brasileiros, como a macarronada e a pizza, que todos conhecem muito bem. Ainda hoje, o Bexiga e o Brás são bairros famosos pela vasta oferta de restaurantes italianos na cidade paulistana. Então, vemos aí, na foto abaixo, a festa de Nossa Senhora a Chiropita, que é realizada anualmente no bairro do Bexiga, e trata-se de uma homenagem a essa padroeira e à cultura italiana, com diversas comidas típicas. Então, os italianos, eles trouxeram essa influência muito grande na culinária, né? Então, a nossa culinária também é muito adepta aos costumes italianos, certo? Página 265, número 1. Quais foram os primeiros povos que fizeram parte da formação do Brasil? Então, pessoal, isso aqui tá lá no comecinho do capítulo, falando sobre os povos formadores. Quem foram esses povos formadores que deram origem aos primeiros brasileiros? Certo? Número 2. Nos séculos 19 e 20, o Brasil também recebeu grupos imigrantes, principalmente dos seguintes países. Então, aqui vocês vão assinalar. Eles receberam imigrantes da Indonésia, do Japão, do Egito, da Itália, da Alemanha ou do Canadá. Então, vocês vão marcar os povos, tá? Os imigrantes que vieram de outros países para o Brasil. Número 3. Como ocorreu a imigração dos italianos no Brasil? Então, vocês vão lá na página 264 e vão ver como que ocorreu essa imigração italiana para o Brasil. Próximo, atividade para casa. Número 1. Desenhe algo de que você gosta que tenha no Brasil e que seja de origem italiana. Se necessário, faça uma pesquisa para descobrir. Então, vocês vão desenhar aí o que vocês mais gostam que tem aqui no Brasil, mas que a origem é italiana. Pode ser uma comida, o que vocês quiserem aí, o que vocês mais gostarem. Página 266. Franceses no Rio de Janeiro. O grande movimento de imigração dos franceses para o Brasil foi no começo do século XIX, quando muitas pessoas precisaram deixar a França por questões políticas. Eles vieram para a capital do Rio de Janeiro com a missão de ajudar Dom João VI a construir a vida cultural do país, já que ele tinha acabado de transferir a coroa portuguesa de Portugal para o Brasil. Eles ajudaram a fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e esse movimento ficou conhecido como Missão Artística Francesa. O maior período de influência da França sobre a cidade do Rio de Janeiro foi entre 1816 e 1940. Eles ajudaram a construir a arquitetura da cidade, a fundar o ensino formal de artes, a planejar o saneamento e o processo de urbanização da cidade, além de produzirem diversas obras de arte sobre a cidade do Rio de Janeiro.
Então, vemos aí na primeira foto o Cristo Redentor, uma das principais atrações turísticas da capital do Rio de Janeiro. Foi projetado por um brasileiro e 2 franceses e inaugurado em 1931. Essa foto é de 2015. Vemos aí na fotografia abaixo o Hotel Copacabana Palace. A arquitetura do Hotel Copacabana Palace também recebeu muita influência francesa e foi inaugurado em 1923. Essa foto é de 2017. E a próxima temos aí um quadro de Jean-Baptiste Debret, que foi um artista francês que retratou diversas cenas do cotidiano do Rio de Janeiro. A obra ao lado retrata a Praça 15, no começo do século XIX. Então, vemos que a cidade do Rio de Janeiro, ela sofreu grande influência francesa em sua cultura artística, educação e arquitetura em seu processo de urbanização. Página 267. Atividades para a sala. Número 1. Em que época houve maior número de imigração de franceses para o Brasil? Então, vão lá na página anterior e vão ver, em que época que houve. Tem 2 datas lá, que foi, nessa época que teve esse grande número de imigração francesa para o Brasil. Número 2. De que forma os franceses influenciaram a cultura brasileira? Então, eles tiveram grande influência sobre a cultura carioca lá no Rio de Janeiro. Então, vocês vão colocar aqui. Quais foram essas influências? Número 3. Qual foi a diferença entre a influência dos italianos e a influência dos franceses? Então, vocês vão lá, vão analisar a influência da cultura italiana na nossa e a influência dos franceses na nossa, e vão ver a diferença, ok? Próximo, essa atividade para casa aqui vai ser um trabalhinho que eu vou explicar em um outro documento, certo, pessoal? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo.